Nós vamos ler Apocalipse 2, do verso 12 ao verso 17, que diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Oremos mais uma vez. Pai, nesse momento nós declaramos o quão grande é o Senhor e quanto nós necessitamos ouvir a Tua palavra, Senhor, ser alimentados pela verdade, pelo Evangelho. E nossa oração nessa noite é para que o Espírito Santo nos ilumine a compreender o texto sagrado, que a palavra de Deus possa criar raiz em nós, mudar a nossa vida, transformar a nossa mente, o nosso coração, e possa nos fazer com que venhamos a nos humilhar diante do Senhor, para a glória de Deus Pai. Ajuda-nos, Pai, nessa noite a compreender a verdade em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Antes de entrar propriamente aqui no texto, irmãos, nós estamos dando continuidade a uma série de exposições, do qual nós intitulamos Lições para a Igreja Local, onde estamos expondo os 3 primeiros capítulos de Apocalipse. E hoje chegamos na 5ª mensagem, que é a carta direcionada, à igreja de Pérgamo. E eu gostaria rapidamente de falar um pouquinho sobre essa cidade, que era uma cidade que estava localizada numa montanha muito grande, muito alta, aproximadamente 350 metros acima do nível do mar. E ela estava a aproximadamente 78 quilômetros de distância da da cidade de Esmirna, a que nós falávamos no último domingo. Apesar, irmãos, de Éfeso ser a principal cidade da Ásia Menor naquela época, a Pérgamo foi feita pelo Império Romano a capital daquela província. Então Éfeso era a principal cidade, todavia Pérgamo era a capital, como o Império Romano assim o fez. E Pérgamo era um grande centro cultural. Lá, irmãos, em Pérgamo, existiu a 2ª maior biblioteca do mundo. Na época continha aproximadamente 200.000 rolos, ou pergaminhos. Só perdia para uma biblioteca, a biblioteca de Alexandria. Então, culturalmente, era uma cidade bem provida. Era uma cidade que tinha acesso a diversos tipos de pergaminhos, diversos tipos de rolos, de livros, assim traduzindo por nosso dia. E por isso, irmãos,
como essa cidade que foi a cidade que desenvolveu o pergaminho, a pele de animal que se secava para fazer as escritas. Nós tínhamos o papiro, que foi provavelmente desenvolvido lá no Egito, e agora temos o pergaminho, e a palavra pergaminho, ela deriva do nome da cidade de Pérgamo, porque Pérgamo tinha essa vasta biblioteca gigantesca, com aproximadamente 200 mil rolos, e aí deriva-se esse nome pergaminho da cidade de Pérgamo. Era um grande centro cultural. Todavia, irmãos, Pérgamo era uma cidade completamente idólatra e entregue ao pecado. Então era uma cidade complicada. Ao mesmo tempo que era um grande centro cultural, onde as pessoas tinham um acesso à informação da época, à cultura da época, ao mesmo tempo, Pérgamo era a cidade que era dominada pelo pecado. E nós podemos observar, irmãos, no texto que nós lemos nessa noite, que Jesus, no versículo 12, se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E a espada aqui, irmãos, ela precisa ser considerada como símbolo do juízo de Cristo, o juízo de Deus. Jesus é aquele que trará juízo a este mundo, irmãos. Essa espada de dois gumes não é a palavra de Cristo, como Hebreus ali detalha em capítulo 4, versículo 12, mas aqui é a espada do juízo, é a espada que virá para dissipar o pecado deste mundo. E Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E no versículo 13, a palavra de Deus diz que sei onde você vive. Jesus falando para a igreja, onde está o trono de Satanás. Jesus afirma que essa cidade é onde está o trono de Satanás. Pérgamo, irmãos, era um grande centro religioso pagão. E eu quero destacar aqui algumas divindades que eram cultuadas em Pérgamo. Lá em Pérgamo ficava um grande e famoso templo que era dedicado a Zeus. Zeus, para quem não sabe, é o Senhor dos céus e o Deus supremo da mitologia grega. E todos os dias se levantava fumaça dos sacrifícios que eram oferecidos a Zeus naquele grande templo. Então Zeus era cultuado em Pérgamo. Os cidadãos de Pérgamo cultuavam a Zeus, que era conhecido como o Senhor dos céus. Parece um contraste com o nosso Senhor dos céus, Mas as pessoas cultuavam Zeus naquela cidade. Lá também existia o culto a uma divindade chamada Esculápio, que era considerado o deus da cura. Era representado por uma serpente curadora, uma serpente Deus, que para os cristãos é incrivelmente um contraste. A serpente era símbolo de Satanás. E lá em Pérgamo cultuava-se Esculápio, o deus serpente, o deus que supostamente curava. E diversas pessoas peregrinavam até Pérgamo em busca da cura. Na época, Pérgamo tinha a principal e a mais famosa escola de medicina da época. Até hoje, irmãos, para você ter uma ideia de quem é esse deus Esculápio,
Até hoje esse Deus é lembrado. Quando você vai ao consultório médico hoje, e o médico ele está com a sua indumentária, o seu jaleco, você pode observar que no jaleco do médico tem uma serpente, que representa a medicina. Aquela serpente é Esculápio, é o Deus serpente da cura, é símbolo da medicina. Então até hoje Esculápio é lembrado, para você ver tamanho a influência que esse Deus, que era representado por uma serpente, tinha naquela época. Até hoje Esculápio é lembrado. Obviamente, irmãos, que hoje pelo menos em nossa cultura, não se adora, não se presta culto a Esculápio, mas Esculápio é lembrado. É como se fosse o pai da medicina moderna, né? Até hoje. Todavia, irmãos, a maior parte dos intérpretes acreditam que essa referência que trono de Satanás provavelmente é uma referência ao culto ao imperador que predominava naquela cidade. Como Pérgamo era a capital da província da Ásia Menor, isso fazia dela um grande centro do culto ao imperador. Ali, irmãos, todos os cidadãos eram obrigados pelo menos uma vez por ano ir até ao templo, oferecer incenso à imagem dos imperadores e declarar: César é Senhor. Olha que grande desafio para principalmente os cristãos, porque para quem morava lá, irmãos, eles cultuavam Zeus, eles cultuavam Esculápio, também outros Afrodite e outras divindades da mitologia grega eram cultuadas em Pérgamo. Então para eles, cultuar o imperador é um Deus a mais, um Deus a menos, é uma idolatria a mais, uma idolatria a menos. Mas imagine para o cristão, porque o culto ao imperador era a lei. Todos os cidadãos romanos, ou que pertencia ao Império Romano, deveria prestar culto a César pelo menos uma vez por ano. Você poderia adorar qualquer outro Deus, mas obrigatoriamente você deveria ir oferecer incenso aos imperadores e dizer: César é Senhor. E como que fica o cristianismo nisso, irmãos? Que situação difícil, porque o cristão ele só adora Deus, o cristão só presta culto ao Senhor. E como é que aquela igreja iria suportar, iria enfrentar principalmente essa obrigação de cultuar a César, a dizer: César é Senhor? Então, por isso, irmãos, os estudiosos creem que quando Jesus faz uma referência aqui na carta à igreja de Pérgamo, que você mora onde está o trono de Satanás, provavelmente esteja fazendo referência ao culto ao imperador que era prestado na cidade de Pérgamo. Mas vale ressaltar, irmãos, que Satanás ele não habita em uma limitação geográfica. Satanás habita em trevas, habita e reina aonde existe o pecado, a mentira, a idolatria, as concupiscências carnais, o falso evangelho, a falsa doutrina. É ali que ele reina, é ali que está o seu trono. O apóstolo Paulo disse que Satanás é o Deus deste século.
e que cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se você observar comigo, irmãos, Jesus vai falar algo interessante aqui no versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Ele vai abrir um parêntese aqui. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Satanás reina não num local específico, irmãos. Não há aqui, como alguns acreditam, olha, essa cidade aqui é de Satanás, aquela outra não é. Ali tem dominadores na cidade tal que são mais perigosos do que os dominadores da cidade. Irmão, não existe isso, meu amado irmão. Ele habita onde há trevas. Ele habita onde o pecado está. E lá, irmãos, era de fato um local entregue à idolatria, entregue ao pecado, aonde se cultuava o imperador. Por isso Jesus afirmou: olha, essa cidade aí é a cidade onde está o trono dele. Aí estão as trevas. Todavia, irmãos, Jesus ele traz dois elogios à igreja de Pérgamo. Dois elogios, que está no versículo 13 que nós lemos. Em primeiro lugar, a igreja permanece fiel ao nome de Cristo. A igreja de Pérgamo permaneceu fiel ao nome de Cristo, mesmo, irmãos, diante de uma infinidade de deuses. A igreja permanece fiel ao nome de Cristo. Isso foi louvável. Jesus elogiou a igreja por essa razão, por esse motivo, que eles permaneceram fiéis ao nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmão, segundo elogio, a igreja não renunciou à sua fé em Jesus, mesmo em momentos de grande adversidade, como relatado a respeito de Antipas, que nós não sabemos muito a respeito desse Antipas aqui, mas Jesus disse que ele foi fiel testemunha de Cristo naquela cidade. Eles não renunciaram à fé em Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a perseguição religiosa não foi capaz de intimidar aquela igreja. Eles não ficaram intimidados porque eles tinham que cultuar a César, ou porque tinham diversas divindades ali em pé. Eles não ficaram intimidados. A perseguição não foi capaz de intimidar aquela igreja em permanecer fiel ao Senhor. E aqui, irmãos, está a grande prova de que mesmo em meio às trevas, mesmo em meio aonde Satanás ele reina, domina, a igreja pode ser luz. A igreja pode fazer a diferença. A igreja pode de fato ser o sal. Aqui está a prova. Todavia, irmãos, essa igreja de Pérgamo é uma igreja que parece muito com a igreja contemporânea, a igreja dos dias de hoje. Talvez a que mais se pareça com a igreja hoje é a igreja de Pérgamo da Sete. E eu vou mostrar isso nas acusações que Cristo fez contra a igreja. E você observará que essa mensagem ela é tão atual como foi lá no passado. No versículo 14 e no versículo 15,
nós temos algumas acusações aí. No versículo 14 primeiro diz: no entanto, Jesus falando, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Quando Satanás, irmãos, ele observa que a estratégia usada para tentar destruir a igreja estava falhando, ou está falhando em nossos dias, ele parte para uma nova forma de ataque, a fim de seduzir a igreja do Senhor. Satanás sabe, meu amado irmão, como atacar. Se não está conseguindo de um jeito, pode ter certeza, certamente ele tentará seduzir de outro. Uma das armas, irmãos, e aí eu vou te mostrar as comparações com a igreja de hoje. Uma das armas que Satanás tem usado hoje e usou lá no passado para seduzir a igreja é aquilo que eu chamo de teologia. Disso não tem nada a ver. Aqui, na verdade, irmãos, ao meu ver, é o parente da teologia do ecumenismo, do sincretismo religioso, do relativismo, do humanismo, entre outras correntes filosóficas que predominam hoje, infelizmente, em várias igrejas que se dizem cristãs. A primeira, irmão, das acusações são de pessoas que mesmo dentro da igreja se apegaram aos ensinos de Balaão, induzindo pessoas a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a praticarem a imoralidade sexual. Assim, irmãos, dessa maneira, Israel estava participando lá no passado. Se você lê o livro de Números, a partir do capítulo 22, onde Balaque contrata Balaão para ser o profeta que iria amaldiçoar Israel, você irá observar que, chegado determinado momento, quando Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, ele deu conselhos aos moabitas: olha, eu não tenho como abençoar, mas faz o seguinte, mande as mulheres para que elas se juntem aos homens de Israel, para que elas se misturem, para que elas tenham relações, e a fim de que essas mulheres tragam essas pessoas a prestarem culto ao seu Deus, a participarem das suas festas pagãs. E foi exatamente isso que aconteceu. Satanás tentou de um jeito, não conseguiu, tenta de outro. Essa é a arma que o inimigo usa, irmãos. E assim Israel, irmãos, chegado a determinado momento, eles estavam infiltrados, eles estavam completamente entregues às festas pagãs e se entregando à prostituição, prática comum daqueles que participavam das festas pagãs dos moabitas. O resultado da festa dos moabitas, irmãos, o resultado das festas pagãs, no final, era a entrega à prostituição, à imoralidade sexual. Olha o que estava acontecendo na igreja,
irmãos, Jesus diz: alguns de vocês estão se apegando aos ensinos de Balaão, alguns de vocês têm se entregue à idolatria, alguns de vocês têm se entregue à prostituição, à imoralidade sexual. Que grave acusação contra a igreja, irmãos. Essa acusação não foi qualquer um que fez, foi o próprio Cristo, aquele que tudo vê. Ele olhou para a igreja, e a igreja, alguns estavam completamente entregues. Sabe o que nos deixa, irmãos, perplexos? É ver como a igreja estava conivente com esse tamanho pecado de parte de alguns membros da igreja. Eles não estavam priorizando a conduta cristã, não se dedicavam à doutrina eclesiástica, eles não estavam nem aí para a disciplina, irmãos. Como igreja, eles aceitavam o pecado no seu meio. Isso é inaceitável. A igreja, ela foi chamada para ser santa. A igreja foi chamada para ser pura. A igreja foi chamada para não se contaminar com as coisas deste mundo. Irmãos, a igreja não pode aceitar os moldes impostos pelo mundo. Paulo, irmãos, quando ele escreveu à igreja de Roma, ele diz: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O mundo não pode, jamais poderá ditar quais os princípios a igreja deve adotar. Os princípios que devem nortear a igreja é o exemplo de Cristo e a infalível e inerrante palavra de Deus. Como assim? A igreja está entregue ao pecado e ninguém faz nada. Mas não fica só aí não, irmãos. O problema se agrava ainda mais. Olha no versículo de número 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Em segundo lugar, irmão, Jesus acusa alguns da igreja a se apegarem aos ensinos dos nicolaítas, que na verdade é um grande contraste com a igreja de Éfeso. Vocês lembram, irmãos, que a igreja de Éfeso foi elogiada por Cristo por odiar as práticas dos nicolaítas? Olha o versículo 6 do capítulo 2. Mas uma coisa ao seu favor, falando da igreja de Éfeso: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Jesus elogiou a igreja de Éfeso, mas agora de Pérgamo tem um grande problema. Pérgamo, eles se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Esse, irmãos, é sem sombra de dúvidas um dos maiores pecados da igreja contemporânea, que é ser tolerante ao pecado. A igreja não pode ser tolerante ao pecado. Sabe qual era a ideia do ensino dos nicolaítas? Era a possibilidade, olha só o que os nicolaítas basicamente ensinavam: era a possibilidade de servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Os nicolaítas diziam: olha, você pode servir a Deus, ser um crente verdadeiro, mas ao mesmo tempo você pode servir ao mundo. Mentira! E o mais impressionante
interessante é que Jesus acusa a igreja: olha, alguns de vocês têm se apegado aos ensinos, às práticas dos nicolaítas. Irmãos, a igreja, ela não pode simplesmente passar a mão na cabeça daqueles que vivem uma vida de pecado e ao mesmo tempo se dizem cristãos. Mas como assim? Onde está o problema nisso, irmãos? Eu vou tentar traduzir para os irmãos entenderem o que estava acontecendo na igreja de Perga. Tinha um grupo de pessoas que estavam vivendo em pecado. E ninguém fazia nada. Por isso que eu disse que é aquilo que eu chamo da teologia do nada a ver. Isso não tem nada a ver. Você é tão careta, pastor, tão radical. Isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Irmãos, o pecado não pode. Ponto. Nós não negociamos. Eu gosto de assistir muito filme da CIA ou do FBI, ou série da CIA ou do FBI. Eu gosto muito, irmãos. Eu gosto muito desses filmes policiais da FBI e CIA. Tem uma coisa, irmãos, que praticamente todos os filmes e todas as séries falam, que isso eu gravei, está na minha cabeça. Ele sempre diz o seguinte: olha, nós, FBI dos Estados Unidos, a CIA dos Estados Unidos, a inteligência e a Polícia Federal dos Estados Unidos, eles dizem algo que é marcante em qualquer tipo de filme ou série que você assista a respeito deles: nós não negociamos com terroristas. Eles dizem: nós não negociamos com terroristas, não há negócio. Irmãos, essa deveria ser a grande verdade da igreja de Cristo. Nós não negociamos com o pecado. Não há trato com o pecado. Não há negócio com o pecado. Não tem jeitinho brasileiro com o pecado. Você está vivendo pecado, muda de vida, arrependa-te. A igreja é um lugar de pessoas santas. A igreja é um lugar de pessoas comprometidas com a verdade. A igreja é um lugar de pessoas que nasceram de novo. E a igreja estava tolerando o pecado, falando: olha, isso não tem nada a ver. E aí, irmãos, era um sincretismo religioso, era o ecumenismo, era o humanismo, era o relativismo. Você servia a Deus, servia ao mundo, você servia a Deus e praticava as coisas do mundo. E o pior, a igreja estava de braços cruzados. Você está vivendo em pecado? Não peça o meu apoio, não peça o apoio da igreja. Mude de vida. Como, irmãos, eu vou compactuar com o pecado? Como a igreja vai compactuar, ser conivente com o pecado? É o que nós mais vemos hoje em dia, irmãos. Por quê? Porque as pessoas querem agradar. Não fala nada não, pelo amor de Deus. O irmão tem o maior dízimo da igreja. Se você falar contra o pecado, ele vai sair. Que saia. Vai tarde. Vai tarde. Igreja, irmãos, não é para agradar as pessoas. Igreja é um local onde nós nos reunimos para prestar um culto ao Senhor Deus, aonde, irmãos, nós não precisamos nos sentir confortáveis, mas confrontados pela palavra de Cristo, confrontados pela verdade.
igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Todos nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas existe uma verdade a respeito da igreja. Mas com certeza só devem fazer parte da igreja pessoas convertidas e regeneradas. Se você não se converteu, se você não foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, a igreja não é o local para você, infelizmente. Nós temos que aceitar como ele está. Tem igreja que fala assim, deixa ele contar, deixa ele vir do jeito que está, e vai nascer do jeito que... Não, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a essência do Evangelho. Porque se eu creio dessa maneira, irmãos, eu estou falando que o sacrifício de Cristo ele não foi verdadeiro, ele não é suficiente para mudar, transformar o pecador que ele chama ao arrependimento. Qual é o poder da cruz, irmãos? Qual é o poder da eficácia da cruz? Se a cruz não pode transformar a sua vida, tem uma coisa errada. Ou o evangelho que eu prego é um falso evangelho, ou o evangelho que tem sido ensinado é falso. Então aqui está o problema. O problema, irmãos, está em tolerar o pecado. O pecado daquela igreja não era só a prática, mas ainda maior, a tolerância pelo pecado. Todavia, irmãos, Jesus adverte a igreja ao arrependimento. Olha no versículo 16: portanto, arrependa-se. Só diante disso, diante de tudo que está acontecendo, arrependa-te, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então Jesus convoca a igreja ao arrependimento, irmão. Tanto aqueles que estavam praticando o pecado, como aqueles que estavam tolerando o pecado, ambos precisam se arrepender. Com isso, Cristo estava afirmando que quem estava vivendo no pecado precisava mudar de vida, mudar de mente, se converter verdadeiramente. Da mesma forma, aqueles que estavam tolerando o pecado deveriam se arrepender por ser tolerantes daquilo que aborrece a Deus. Cristo virá com a espada do juízo e destruirá aqueles que toleram o pecado, aqueles que praticam e aqueles que toleram o pecado. E o tempo, irmãos, do arrependimento é hoje. Amém. Se você observar o texto, o tempo verbal, arrependa-se agora. Não é amanhã, é agora. O arrependimento, irmãos, não é uma possibilidade do amanhã, mas uma realidade do hoje, do agora. Arrependa-te agora, nesse momento. Converta-se a Deus, mude de vida. Caso não haja arrependimento, Cristo afirma que virá em breve. Não é isso que o texto diz? Virei em breve até você. Se vocês não se arrependerem, eu vou vir em breve. Esse texto, irmãos, não deve ser entendido como a segunda volta de Cristo, tá? Não deve ser interpretado como a segunda volta de Cristo. Aqui não, nesse texto não. Mas antes, irmãos, entendido que caso não haja arrependimento, ele virá para punir, para destruir, para aniquilar com a espada
afiada de 2 gumes que sai da tua boca. Ele vai punir o pecado, vai punir o pecador, caso não haja arrependimento de tais práticas, da tolerância, das práticas dos nicolaítas, das práticas daqueles que aprenderam com Balaão. Caso não haja arrependimento, ele virá com a espada, juízo, virá para aniquilar, para destruir, para acabar. Jesus não suporta o pecado. Ele morreu para que a igreja seja santa. E Jesus adverte: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou vir e vou destruir com tudo, vou aniquilar com todos. Irmãos, se nós fôssemos, já pensou se Cristo mandasse essa carta para agora, para nós? Mas a notícia, irmãos, é que essa carta é para nós. Nós estamos perecendo, irmãos. As pessoas têm perecido pelo juízo de Cristo. Você é tolerante, praticante do pecado. Todavia, irmãos, no versículo 17, chegando à conclusão, diz o seguinte: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu quero fazer algumas considerações aqui, irmãos, porque essa parte aqui é muito difícil de se compreender, porque o texto é difícil, a interpretação aqui ela é um pouquinho mais complicada, mas eu vou tentar ser o mais simples possível para que os irmãos entendam. Primeiro, irmãos, o texto diz que o vencedor receberá de Cristo o maná escondido. Na antiga aliança, irmãos, Deus lá no deserto enviava o maná de forma diária, e aí foi separado um maná, colocado num recipiente, foi guardado no tabernáculo e depois no templo, e provavelmente se perdeu no decorrer da história, né? Tem algumas teorias, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas Deus alimentou o povo lá no deserto com maná dos céus, vindo da parte de Deus. O que isso significa, irmãos? Isso significa que nós, aqui no texto, resumindo, trazendo talvez a melhor interpretação possível, significa que nós seremos alimentados por Cristo de forma eterna. Ao vencedor vai receber o maná, vai ser alimentado, não o maná que foi lá do deserto, mas agora o maná que é Cristo, que é o alimento eterno para a minha e para a sua vida. Teremos Cristo, irmãos, em sua plenitude, como fonte de alimento para as nossas vidas. E isso, irmãos, vai de encontro com aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 6, lá para o versículo 33, 34, 35, onde ele afirmou que ele era o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Ele agora é o nosso pão, e aquele que vai a Cristo, aquele que vencer, nunca mais terá fome. Ao vencedor, irmãos, receberá o maná e nunca mais terá fome. E isso contrasta com o pecado da igreja de Pérgamo, irmãos, porque eles participaram lá atrás no Egito, e a igreja participaram das festas pagãs, se alimentando de comidas sacrificadas aos ídolos.
e se esquecendo, irmãos, que Cristo, somente Ele é o pão da vida, o pão que nos alimenta. A comida deste mundo é perecível, a comida dada pelo Pai, o pão da vida, ela é eterna. Ao vencedor terá o pão da vida, ao vencedor comerá do maná dado por Deus. Não somente isso, irmãos, ao vencedor será dado uma pedrinha branca com um novo nome escrito nela. E aqui fica mais difícil ainda a interpretação. Por quê, irmãos? Porque não há uma unanimidade entre os intérpretes em relação ao significado desse texto, e principalmente acerca da pedrinha branca e do novo nome. Não há uma unanimidade. Portanto, então, se torna muito difícil afirmar qual é o significado verdadeiro da pedrinha branca, como também do novo nome. Porque, irmãos, acima de tudo, vale lembrar que existe um fator histórico por detrás da mensagem apocalíptica. Então, quando nós vamos estudar o Apocalipse, nós temos que não somente olhar figuras, mas nos situarmos em um ponto histórico. Tem uma história por trás desse livro. Além de ser muito existe muita linguagem, muito simbolismo, muitas metáforas, existe um fundo histórico que está por detrás do livro todo. Então eu quero aqui trazer a interpretação que eu acredito ser a mais coerente com o fator histórico e o fator que norteava aquela região naquela época, tá bom? Incluindo cultura, incluindo todos os aspectos. Então, de todas as interpretações que se tem, os irmãos, se desejarem depois pesquisar, eu não vou citar todas, que são mais de, no mínimo, 5, 6 interpretações diferentes. Eu vou citar aquela que eu acredito ser a mais coerente com o texto sagrado. Naquela época, irmãos, nos tribunais, quando os jurados eles iriam prestar um veredito, eles se reuniam e cada um recebia uma pedra branca e uma pedra negra. E quando eles iriam dar o veredito, eles levantavam a pedra branca, que simbolizava a absolvição, ou levantavam a pedra negra, que simbolizava a condenação. Então, quando a maioria das pedras eram brancas, do júri, dizia: olha, você está absolvido. Quando a maioria das pedras eram negras, você dizia: olha, você foi condenado. Quando nós olhamos para o texto, e aí vem talvez a interpretação, e eu não quero afirmar que essa é a correta e eu acredito ser a melhor, mas não estou afirmando que de fato esse seja correto. Está dizendo aqui o texto, irmãos, que quando nós chegamos diante de Cristo, nós estamos agora absolvidos, justificados, redimidos. Não há mais condenação do pecado para nós. Cristo nos absolve. Então Ele nos dá a pedra branca, dizendo: olha, você não está condenado. Eu acredito que seja a melhor interpretação possível desse texto. Já em relação ao novo nome, é difícil também, irmãos, mas aí há duas principais. A primeira, irmãos, é onde os intérpretes acreditam que esse novo nome se trata de um novo nome que cada crente irá receber como uma mudança de nome. Você se chama Castro, você vai chamar fulano de tal. O novo nome foi te dado, é o nome da adoção. Eu não acredito que essa seja a melhor interpretação do texto.
Eu não acredito que seja melhor, mas tem alguns fundamentos bíblicos para que sustenta ela. Eu acredito, irmãos, que esse novo nome é o nome do próprio Cristo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque isso se harmoniza com todo o texto do Apocalipse. Toda vez que o livro de Apocalipse fala de um novo nome, está se referindo ao nome de Deus, ao nome de Cristo. Se você observar uma passagem paralela, e aí nós temos que usar as passagens paralelas para poder também interpretar o texto. Se você olhar comigo, Apocalipse 3, você irá observar que aqui está falando do novo nome. O que é o novo nome? Quando Cristo escreve à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 12, eu acredito que essa seja a melhor interpretação, que se harmonize com o texto. Diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Olha só a continuação do versículo: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. O novo nome de quem? De Cristo, irmãos. Qual é o significado disso então? Vamos para o significado para a gente terminar. Nessa visão, irmãos, nós iremos compreender o nome de Cristo. Como assim? Somente aqueles que receberem um novo nome, esse novo nome, compreenderá a natureza e o novo nome do próprio Cristo. E se você observar, irmãos, a sequência do texto, olha, nós receberemos o maná, que é Cristo, receberemos a absolução de Cristo e o novo nome de Cristo. Isso também se harmoniza com um texto sagrado, com os demais textos sagrados. João, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quando nós observarmos, irmãos, somente aqueles que receberem esse novo nome, verá Ele como Ele é, compreenderá de fato o significado desse novo nome, que é o próprio Cristo. É a graça de Deus para mim e para você. Aplicação, irmãos, eu quero deixar aqui 3 pontos importantes dessa noite. Primeira aplicação: Deus chama ao arrependimento os pecadores que toleram o pecado. Não seja tolerante ao pecado, arrepende. Deus chama você ao arrependimento. Segundo, irmãos, o papel da igreja não é de agradar as pessoas, antes permanecer fiel e agradar somente a Deus. Em terceiro lugar, para os vencedores está garantido o alimento eterno, o pão celestial, assim como a absolvição dos nossos pecados e a compreensão de um novo nome, o nome de Cristo, Cristo o Senhor. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos orar.